Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos estar a falar dos ataques que têm acontecido no centro e norte do nosso país. Exatamente, nós vamos falar do perigo que os nossos irmãos moçambicanos têm passado, têm se exposto ao viajarem do sul ao centro e norte do nosso país. Portanto, fique conosco. Antes de tudo, pedimos a você que se subscreva no nosso canal e clique aí no sininho para que fique acompanhando os vídeos que nós temos publicado. O que tem levado as pessoas a viajar? O que é que motiva as pessoas a fazerem essas viagens, se expondo ao perigo, tudo e tal? O que é que leva esses nossos queridos a passarem tanto perigo dessa forma? Bom, há várias coisas, há vários motivos, né? Eu não acredito que uma das coisas seja o fator da economia, né? Que as pessoas estejam procurando melhores condições de vida e alguns têm familiares tanto no centro ou no norte do país. Então, acredito que há vários motivos que levam as pessoas a se locomoverem do sul, né? E para o norte do país. Sem contar que as indústrias, as empresas agrárias, entre outros setores, que demandam maior espaço, né, que precisa de mais espaço para fazer suas atividades, estão situadas exatamente no centro e norte do nosso país. Então, essas pessoas procurando fazer a sua vida, infelizmente, acabam passando por essa exposição ao perigo. Às vezes nem contam com isso, mas infelizmente essas coisas vão acontecendo. Bom, também as nossas condições não são nada fáceis, não é? E para as pessoas que vivem no centro e norte do país procurando melhorar as suas condições de vida, acabam outros perdendo os seus membros, a sua vida e por aí afora. É uma situação crítica que nós temos passado aqui no nosso país. Verdade, Ironildes. Lembrar que nem todos têm condições, né, para poder pegar um voo. É verdade que a maior parte das nossas províncias já tem aeroportos, né, ainda que de pequena categoria, mas já podem receber pessoas que viajam. Mas, como eu dizia, nem todo mundo tem essa capacidade financeira de poder subir, pegar um voo. Então, muitos optam por um transporte público, né, rodoviário. E é uma situação muito complicada. Uma viagem daqui, por exemplo, até o norte do país pode levar, dependendo da província, até 4 dias de viagem. Então é uma questão bastante complicada, né? E nós vamos tentar detalhar para ti, telespectador, como é que as pessoas têm feito essa viagem, né? Dependendo da empresa que eles pegam, né? Sempre há que eles saíram muito cedo, Sim. né? E saem até uma certa distância, porque até as 17, 18 horas, 20 horas, né? Já não se pode passar certos lugares. Exato. Então acontece que os ônibus eles têm que parar e continuar no dia seguinte. E aí que entra a escolta, né? Exato. E como é que tem se feito isso? Como é que fazem esse horário, tudo e tal, essa organização tão bem preparada, tudo e tal? Como é que isso é feito? Na verdade, não há como posso dizer, não há uma coisa própria, né? Uma medida própria para se estipular o tempo que se deve viajar ou não, mas eu acho que mais tudo funciona pela intuição mesmo, no sentido de que aqui olhar que essa hora é ou não perigosa, se pode mover ou não. Tanto que os ônibus, né, os carros, eles podem viajar até uma certa distância, mas até uma certa hora eles já não podem movimentar-se. Aí de manhã há uma escolta policial, né, militar, que acompanha as pessoas até a zona de perigo, porque há já zonas demarcadas que já são conhecidas, que essas zonas aqui são perigosas. Então, a polícia tem acompanhado as pessoas, os ônibus, os autocarros, os caminhões que transportam alimentos, entre outras coisas, até uma certa distância. Depois eles seguem a viagem. O que nos assusta, né, é que por exemplo, a DW esses dias trouxe aqui uma notícia falando sobre os ataques que aconteceram no dia 3, que mesmo com a escolta policial,
a militantes, a bandidos atacando as pessoas. É uma situação muito crítica, na verdade. De fato, porque as pessoas são confiadas a essas forças de segurança e nós acreditamos, ou essas pessoas que são confiadas a eles acreditam que podem viajar seguros porque têm proteção. Mas uma das coisas mais esquisitas acima de tudo isso é que mesmo com essas forças escoltando-os, fazendo-se essas colunas, tudo e tal, as pessoas passam por esse perigo. As pessoas é como se estivessem a viajar à própria sorte. Uhum. Tanto que são atacados, outros saem feridos e nós recebemos esses relatórios dos próprios hospitais, dos centros ou das comunidades próximas, né? A Estrada Nacional número 1, que tem sido a via que se usa então para o efeito dessas viagens. Isso é uma coisa muito crítica e completamente estranha. Será que a Força de Segurança Nacional é uma força mesmo que o povo moçambicano deve depositar a sua confiança nela? Pode confiar ou não. Uhum. É verdade, é uma situação mesmo que dá pavor, né? Porque, Exato. veja, vamos perceber que a maior parte, não a maior parte, certos casos, né, desses ataques acontecem no momento em que há uma coluna, né? Que é aquela escolta policial. Por exemplo, o último ataque, para quem acompanhou, aconteceu mesmo diante de uma escolta policial. Então, os malfeitores nem se deram caso, nem se importaram com a presença da polícia, dos militares, eles foram atacando. É como estavas a questionando, será que realmente a nossa polícia, o nosso Ministério da Defesa está pronto para lidar, se não consegue nem tomar conta ou tomar medidas próprias, cautelosas, para nos prevenir contra um grupo tão pequeno e tão insignificante como esse? Então, há essa dúvida realmente entre nós. É uma situação mesmo bem crítica. E uma outra coisa, em nome de quem esses militantes, esses insurgentes se levantam e atacam o próprio povo moçambicano? Até parecem que não são moçambicanos. É verdade. Tentando trazer um conflito ou uma insatisfação da parte de fora para Moçambique, como se Moçambique estivesse a fazer alguma coisa injusta e, portanto, deve pagar por esse tal ato. Bem crítico, né? Então é preocupante. Porque é moçambicano contra moçambicano. Podemos entender os ataques que têm acontecido em Cabo Delgado. Sim. Porque não vamos aqui citar as pessoas, né? Mas o Estado Islâmico, por exemplo, tem reivindicado, né? Os ataques. Então podemos afirmar com segurança que são eles que estão atacando lá as esquadras. Olha só que afronta uma pequena entidade atacando o próprio país. Porque um ataque ao Ministério da Defesa é um ataque ao nosso próprio país. Então veja que os militantes do Estado Islâmico, eles já afrontam o nosso país. E há aqui uma questão, nós nos perguntamos, será que o nosso governo não quer resolver? Não está vendo essa situação, não se importa com o povo do norte, do centro? O que é que está vendo, na verdade? Então fica essa dúvida, essa insatisfação no seio de nós, o povo tanto do centro, norte e como do sul do país. Exatamente. É uma coisa que é inexplicável e traz muita tristeza ao coração das esposas, dos filhos, dessas pessoas que expõem as suas vidas procurando trazer as melhores condições de vida, porém expõem as suas vidas desse jeito, para então poder cuidar de suas famílias e por aí em diante. É uma situação muito preocupante e essas pessoas têm feito o seu papel também na questão dos pagamentos que se exige como um munícipe, os impostos, tudo tal. É justo ter-se a escolta, a segurança total, também como uma pessoa moçambicana deve usufruir desses direitos. E outra coisa também que não se entende é que como é que um partido aparentemente organizado, no meio dele ou dentro desse partido surgem pessoas que se autoproclamam junta militar e capaz de desafiar o próprio governo, né? Não se explica. É uma coisa estranha. E por aí em diante vai trazendo uma dúvida e a falta de credibilidade nesse partido, ainda que procurem fazer
bom trabalho e por aí em diante, como representantes do Uhum. povo moçambicano, né, acabam trazendo dúvida se os moçambicanos vão confiar neles ou não. Porque as pessoas inocentes é que estão a levar a carga de tais suposta insatisfação que eles têm, né, com relação ao Estado e por aí em diante. O que é que a população tem a ver com tudo isso que está a acontecer? Então, fica aí essa dúvida que nós levantamos aqui, que é uma coisa bem preocupante, porque são os nossos queridos irmãos que estão a perder suas vidas. E É verdade, é um assunto bem complicado e bem complexo. Bom, nós não vamos poder abordar esse assunto na sua totalidade, né? Mas ficou aí lembrar que nós decidimos gravar esse vídeo numa altura em que no dia 3, no dia 2 e 3, né? Aconteceram ataques no centro de Sofala, né? Na estrada número 1, bem no ponto que liga Manica e Sofala. Então aconteceu um ataque lá no dia 2 e no dia 3 também. Então por isso nós resolvemos gravar esse vídeo. Olha, vários feridos e um morto, né? Segundo a DW, né? Aconteceu isso daí. E é por isso que nós resolvemos trazer esse vídeo. Com certeza não é o princípio, não é o começo, mas esses ataques já vem acontecendo e continuam acontecendo, infelizmente. Então, isso aí, muito obrigado. Esperamos seu comentário. O que você pensa sobre isso, principalmente se você é moçambicano? Qual é a postura que o nosso governo deve tomar mediante tudo isso? Então, muito obrigado. Fique conosco. obrigado.